Bom dia a todos. Bom dia a todos. Começando mais uma live empresarial. Aí a gente já, de maneira bastante breve, de maneira bem tranquila, tratar desse importante tema, trazendo para vocês duas diferenças básicas dessas duas garantias fidejussórias, garantias pessoais, que é a fiança e o aval, e depois trazer para vocês posicionamento do STJ sobre a questão da fiança e do aval envolvendo cônjuges. Bom, eu acredito que já dá para a gente bater um papinho aí rápido sobre a fiança e o aval, trazendo para vocês basicamente duas diferenças entre essas garantias chamadas garantias fidejussórias, também chamadas de garantias pessoais, e colocar para vocês, conforme eu tinha falado um pouquinho antes, dois posicionamentos do STJ envolvendo a fiança e o aval entre cônjuges. Olha só, a fiança e o aval, elas, como eu já tinha falado para vocês, elas são garantias pessoais, elas são garantias fidejussórias, que tem como grande objetivo evitar, melhorar a segurança jurídica do crédito. Toda vez que você precisa ter uma garantia, automaticamente você aumenta a chance desse credor de receber aquela sua obrigação. Então, consequentemente, existe uma rotatividade grande na questão envolvendo o crédito, porque passa a existir uma garantia teoricamente maior e mais forte envolvendo o recebimento daquele crédito. Agora, o que é importante para nós diferenciarmos? A primeira questão, a fiança, ela obrigatoriamente é concedida nos contratos. Então, como por exemplo, de maneira clássica, o contrato de locação. Já quando você fala no aval, o aval é uma garantia própria dos títulos de crédito. Então, quando você fala no cheque, quando você fala na nota promissória, quando você fala na duplicata, quando você fala na cédula de crédito bancário, nós estamos falando de aval. E aí a cédula de crédito bancário, ela tem uma característica interessante, porque quando você olha uma cédula de crédito bancária, dá a impressão de que ali você tem um contrato. E não é um contrato. Na realidade, a CCB, que nós falamos CCB, mas é a cédula de crédito bancário, é um título de crédito, verdadeiramente um título de crédito. Por isso que na CCB você tem a garantia pessoal denominada de aval. Então essa é a primeira diferença marcante. A segunda diferença, ela envolve uma questão mesmo do procedimento. Olha só, na fiança é permitido o chamado benefício de ordem, ou seja, eu sou fiador, eu sou garantidor de alguém, só que, por lei, eu posso exigir que esse credor vá primeiro exigir a sua obrigação contra o devedor principal. E aí, se esse devedor principal não adimplir com aquela obrigação, automaticamente eu sou responsável. Esse benefício de ordem, ele está estabelecido lá no Código Civil, no artigo 827. Olhem só, o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem a que se refere esse artigo deve nomear bens do devedor citos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem, para solver o seu débito. Então, olha só, não é simplesmente como fiador eu alegar o benefício de ordem de maneira aleatória. Não, o que estabelece o legislador? Que obrigatoriamente, para alegar o benefício de ordem, eu tenho que indicar bens do devedor principal, livres e desembaraçados de qualquer ônus, situados no mesmo município. E aí eu consigo a efetivação desse benefício de ordem. Só que, dentro do artigo 828, olhem só que interessante, não aproveita esse benefício ao fiador. 1. Se ele renunciou expressamente. 2. Se obrigou como principal pagador ou devedor solidário. E 3.
se o devedor for insolvente ou falido. O que nós chegamos à conclusão da análise do artigo 828? De que cabe a renúncia ao benefício de ordem. E aí, havendo a renúncia ao benefício de ordem, a fiança passa a ser uma garantia principal. Principal igual ao aval. Ou seja, no aval não há o benefício de ordem. O avalista ele tem uma característica de equivalência, ou seja, ele se equivale ao devedor principal. E aí o fiador, ao renunciar ao benefício de ordem, automaticamente a fiança não se transforma no aval, pelo amor de Deus, né? Mas ela se aproxima como uma característica do aval, passando a fiança a ter o fiador a ter uma responsabilidade solidária. E aí, por fim, eu queria só trazer para vocês uma questão envolvendo a fiança e o aval, envolvendo cônjuges e o posicionamento do STJ em relação a isso. Olhem só, o STJ, por meio do RESP 1.644.334, repetindo, 1.644.334, entendeu que o aval em nota promissória sem a outorga conjugal é válido, mas ineficaz com relação ao cônjuge que não consentiu. Então olha que interessante, o STJ, por meio desse recurso especial, entende que o aval dado por um só dos cônjuges, ele tem validade em face daquele cônjuge que assinou, mas não tem validade em face do cônjuge que não anuiu. Quando você vai para a fiança, você automaticamente passa a ter uma súmula do STJ, que é a súmula 332. Teor dessa súmula: a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia, olha agora, total da garantia. Então percebam a diferença do posicionamento do STJ em relação à fiança e ao aval. Na fiança, a falta da anuência de um dos cônjuges torna a garantia totalmente ineficaz, ela não tem nenhuma validade. Quando você vai para o aval, o STJ entende que ela tem eficácia apenas em face do cônjuge que anuiu com aquela obrigação. Pessoal, com isso, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma excelente quarta e até quarta-feira da semana que vem com mais uma live empresarial. Forte abraço a todos!